Em todas as coisas, na nossa vida cristã, nós sempre passamos por provações. Alguém aqui nunca passou por provação? Quem já passou por provação aqui? Amém. Pensei que era só eu. Na nossa vida nós sempre enfrentamos gigantes, sim ou não? Por isso o tema da mensagem hoje é desafiando gigantes. Hoje, meu irmão, Deus vai falar contigo como destruir, como acabar com esse gigante que se levantou contra a sua vida. Você vai sair daqui, meu irmão, mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Quantos creem? Glória a Deus. Então abra sua Bíblia em 1º livro de Samuel, capítulo 17. 1º livro de Samuel. Capítulo 17, versículo 45. Quantos acharam? Digam amém. Diz assim a palavra de Deus. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará em minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei aos cadáveres do exército filisteu, as aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Amém? Pai, obrigado porque essa é a tua palavra. Venha falar profundamente aos nossos corações, ó Deus. Queremos mais de ti nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu havia dito, nós sempre passamos por provações. Talvez você esteja passando por provação nesse momento. Talvez exista algum gigante que você esteja enfrentando nesse mesmo momento que eu estou falando com você. Mas uma das coisas que eu aprendi durante a minha vida cristã, e aí vão mais de 20 anos, foi que a provação, ela nunca vem para nos destruir. A provação, ela sempre vem para nos fortalecer. Você nunca vai passar, ou você nunca vai sair de uma provação pior daquilo que você entrou. Muito pelo contrário, quando você vence aquela provação, você sai mais forte. É ou não é verdade? Quando você vê algumas histórias de algumas pessoas que passaram, que tiveram batalhas com doenças, que tiveram batalhas com tantas coisas, e aí ela vem, testemunha, ela fala assim: não, eu saí dali bem mais forte do que eu entrei. Hoje eu posso testemunhar, hoje eu posso falar, hoje eu posso dizer que eu passei por isso e Deus foi comigo. Como diz a canção do Lázaro, vou passando pela prova, dando glória a Deus. É verdade ou não é? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. O que precisamos entender é que não se alcança novos níveis na fé ou na vida se não passarmos por provações. Quantos aqui estudam ainda? Quantos aqui já estudaram? Amém? Glória a Deus. Quando você passa por uma prova, ou quando você passou por uma prova, numa determinada série, num determinado ano de escola, você sempre passou por aquela prova para alcançar um nível maior, sim ou não? Você está no 8º ano, para você ir para o 9º ano, você tinha que passar pela prova. No mundo espiritual, na sua vida é a mesma coisa, irmão. Você, quando passa por uma prova, você alcança um novo nível. Às vezes dentro da própria empresa, você tem uma avaliação que você passou e você alcança uma promoção, um novo nível. Quando você passa por uma aprovação na sua vida, meu irmão, entenda algo: Deus quer te colocar no novo nível de fé. 3 pessoas entenderam.
quando você passa por uma prova, Deus quer te colocar num novo nível de fé. Amém? Glória a Deus. As pessoas, elas querem alcançar novos níveis, mas não entendem. Existe um princípio que eu aprendi há poucos dias atrás, que chama-se o princípio da escada. A pessoa, ela quer chegar num novo nível, como ela sobe uma escada. Vamos supor que aqui é o primeiro andar de um prédio, e eu quero chegar no segundo andar. Amém? O princípio da escada é o seguinte: eu quero chegar num nível maior do que eu estou. Mas olha só, primeiro de tudo, eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo, eu quero chegar no segundo andar. Amém? Segundo, para eu chegar ao segundo andar, eu nunca vou chegar de vez, eu sempre vou um passo de cada vez. Você nunca vai chegar num novo nível, meu irmão, de uma hora para outra. Tem gente que quer chegar num nível de uma hora para outra, mas não, é um passo de cada vez. E outra coisa é, nunca se chega no outro nível sem esforço. Para você subir uma escada, você precisa se esforçar. Então, preste bem atenção. Quer chegar num novo nível? Quantos aqui querem chegar num novo nível espiritual na sua vida? Entenda esse princípio da escada. Número 1, tenha foco, tenha uma meta. Número 2, um passo de cada vez. Número 3, se esforce. Se esforce. O texto que nós estamos vendo mostra muito bem alguém que chegou num nível em que nós entendemos um nível que somente ele chegou. A Bíblia diz que Davi foi denominado por Deus um homem segundo o seu coração. Deus vai te mostrar hoje, meu irmão, como derrubar um gigante assim como Davi derrubou Golias. E eu quero falar com você sobre alguns princípios para derrubar esse gigante. Número 1, diga, número 1. Viva uma vida de obediência a Deus. A Bíblia diz que Davi estava indo levar suprimentos aos seus irmãos, pois o seu pai Jessé tinha mandado que ele fosse. Ou seja, Davi só estava ali no arraial porque o seu pai tinha dado a ordem. Se o pai de Davi não tivesse dado uma ordem, Davi não estaria ali. Davi não estaria enfrentando Golias. O que eu aprendo com isso, irmãos? Eu aprendo que quando eu estou no centro da vontade de Deus, eu estou no lugar da vitória. Isso não me isenta dos gigantes, mas me mostra que eu estou no lugar dos milagres. Irmão, quando você está no centro da vontade de Deus, você vai passar por provação sim, você vai enfrentar gigantes sim, mas Deus é contigo e você vai vencer todos eles. Davi estava no centro da vontade. Se ele não estivesse ali, a história de Israel provavelmente não mudaria. Israel provavelmente seria dominada pelos filisteus, porque Golias estava 40 dias afrontando Israel. 40 dias, irmãos. 40 dias afrontando, até que chega um menino de 17 anos, que foi levar uma merenda para os seus irmãos, e que derrubou o gigante que um exército inteiro não conseguiu derrubar. Quer derrubar o gigante? Quantos aqui querem derrubar o seu gigante nessa noite? Ande na vontade de Deus. Ande na vontade de Deus. Segundo princípio, saiba qual é a sua identidade em Deus. Irmãos, quando eu olho a história de Davi, eu vejo que ele tinha esse princípio, e esse princípio muito arraigado dentro dele. Ele sabia quem ele era em Deus, ele sabia o povo que ele pertencia, ele sabia que ele tinha uma aliança com Deus. Deus tira o seu espírito de Saul e coloca em Davi, e impõe a Davi, e Davi, ele age de todas as formas que Deus determinou a ele, e ele nunca, irmãos, nunca
titubeou sobre aquilo que ele era. Nunca. Davi sabia ao povo que ele pertencia. Davi sabia da aliança que ele tinha pela circuncisão. Davi era a imagem de Deus, pois ele era rejeitado pelos irmãos, assim como Deus foi rejeitado por Israel. Mas Deus o viu como homem segundo o seu coração. Irmãos, você sabe quem você é em Deus? Será que aqui nessa noite você sabe a sua identidade em Deus? Quantos aqui querem saber a sua identidade em Deus? Amém? 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Coloca aí, Gabriel. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Poucas pessoas entenderam. Vocês, ele está falando de vocês, irmãos. Olha o que Pedro está dizendo. Vocês, diga, eu sou geração eleita. Sou sacerdócio real, sou nação santa, sou povo exclusivo de Deus. Você é muito mais do que aquilo que você pensa. Olha o que diz Jeremias, capítulo 1, verso 5. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes de formá-lo no ventre, ele está falando de você, irmão. Eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Esse é você em Deus. Esse é você em Deus, meu irmão. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo. Quantos aqui estão em Cristo? Quantos aqui estão em Cristo? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Meu irmão, você é algo novo em Jesus. Olha para a pessoa que está do seu lado. Fala para ela assim, você é inédito. Olha para a pessoa que está do seu outro lado e fala, você é inédito. Você é algo inédito em Deus. É por isso que as pessoas entram em parafuso, porque você era uma pessoa, daqui a pouco virou uma outra pessoa, eles não sabem o que está acontecendo, é porque Deus tirou tudo aquilo que você era e te fez uma nova pessoa. Você é um novo ser, cheio do Espírito Santo, cheio de Deus. Aquela pessoa que vivia antes não existe mais. O que existe agora é um templo do Espírito Santo. O poder de Deus que habita dentro de você. O fruto do Espírito que nasce dentro de você. É por isso, meu irmão, que nós temos que entender qual que é a nossa identidade em Deus. A nossa identidade em Deus é de nova criatura. Olha o que diz 1 João capítulo 5, verso 18. 1 João capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e o maligno não o toca. Quantos aqui são nascidos de Deus? O diabo não pode te tocar. Mas Jefferson, a macumbeira falou que fez um trabalho para mim. Faz 2, faz 3, deixa ela gastar o dinheiro dela, sabe por quê? Porque ele não pode tocar um nascido de Deus. Não pode tocar num nascido de Deus. Quando nós sabemos quem nós somos em Deus, mal nenhum pode nos resistir. Satanás tentou abalar a identidade de Jesus no deserto.
Quando ele apareceu para Jesus, depois de 40 dias, Jesus jejuando, ele falou: se tu és o Filho de Deus. Só que ele esqueceu que 40 dias antes, Deus já tinha falado com ele, no dia do batismo dele: tu és o meu Filho amado, a quem me compraz. Deus falou com Jesus: tu és o meu Filho amado 2 vezes. A primeira vez foi no Rio Jordão. A segunda vez foi no Monte da Transfiguração. O Rio Jordão é a parte mais baixa de Israel. É um vale. O Monte da Transfiguração é o monte mais alto de Israel. Deus está dizendo para nós o seguinte: nós podemos estar no vale ou podemos estar no monte. Ele continua sendo nosso Pai. 2 pessoas entenderam. Você pode estar no vale, você pode estar no monte. Deus vai continuar sendo teu Pai. Você vai continuar sendo filho dele. Independente se você está bem ou se você está mal, a identidade sua não muda. Se eu estou bem, se eu estou mal, a minha certidão de nascimento não vai mudar. Eu vou continuar sendo filho do meu pai, filho da minha mãe. Você, meu irmão, entenda aqui nessa noite, você pode estar passando por uma provação, você pode ter um gigante na sua frente, mas deixa eu te falar algo: a sua identidade não mudou. Você é filho do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Levanta a sua mão, eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu profetizo que todo gigante que se levantar contra você cairá pela unção de Deus que está sobre a sua vida. Aleluia! Você pode aplaudir a Ele? Aplauda Ele, meu irmão, mais forte, mais forte, mais forte. Glória a Deus, glória a Deus. A sua identidade em Deus, meu irmão, nunca pode mudar. Existem pessoas que têm dúvidas sobre a identidade dela em Deus e por isso caem na fé. Eu não sou movido pelo que eu vejo, eu não sou movido pelo que eu ouço, eu sou movido pelo que eu creio. Amém? Seja movido por aquilo que você crê. Por aquilo que você crê. A identidade de Davi, ela é tão certa, tão correta em Deus, que quando Deus escolhe Davi dentre os irmãos dele, a Bíblia diz que Samuel, quando chega à casa de Jessé, ele vê os irmãos de Davi, ele diz: ah, aquele ali com certeza é o novo rei. E Deus fala: não. Ah, mas o outro deve ser. Não, o outro não, o outro não. Passaram-se 7. Samuel diz a Jessé: você tem mais algum filho? Ele diz: tenho. Está lá cuidando das ovelhas no pasto. E quando Davi chega, Deus fala: é esse. Samuel pergunta: por que ele? Porque o homem vê com a aparência, mas Deus vê com o coração. Meu irmão, Deus não está preocupado se você tem dinheiro. Deus não está preocupado se você tem um Land Rover na garagem. Deus não está preocupado se você tem uma mansão. Deus está querendo o seu coração. Deus esquadrinha aquilo que você é. Aquilo que você é. A identidade nunca pode mudar. Aquilo que você é nunca pode mudar. Enquanto todos os irmãos de Davi estavam lutando, Davi estava cuidando das ovelhas do pai no pasto. O pai chama Davi e fala: Davi, vai até o arraial, leva algumas coisas para os seus irmãos, aproveita e leva um queijo também. Ou seja, Davi provavelmente era mineiro, né? Levando um queijo. E quando ele chega ao arraial, que ele escuta todo aquele alarde, que ele vê o Golias desafiando o exército de Israel, ele diz: quem é esse
filisteu incircunciso, para desafiar o exército do Deus vivo. E aí todo mundo fica sabendo que Davi fez um escarcéu. Até Saul ficou sabendo que Davi iria desafiar Golias. Chamou Davi até a sua tenda e falou assim: vem cá, você quer desafiar o Golias mesmo? Ele disse: vou desafiar. Então toma aqui a minha armadura, coloca a minha armadura, toma a minha espada. Só que a Bíblia diz que quando Davi foi sair com tudo aquilo, ele não aguentou o peso e quase caiu. Sabe o que eu aprendo com isso? Quer derrotar o gigante na sua vida? Amém? Seja você mesmo. Não queira ser igual a uma outra pessoa. Não queira ser como uma outra pessoa importante, como um pregador importante. Eu queria ser igual a Tânia, orar igual a Tânia. Eu queria falar inglês igual o Mateus. Meu irmão, deixa eu te falar algo. A unção que Deus te deu é só sua. Você falando alto, você falando baixo, Deus vai te usar da mesma forma. Deus vai te usar da mesma forma. Você sabia que até a sua forma de andar, só você que tem? Deus te fez único com o propósito de ter você para uma determinada função. Davi não conseguiu ser Saul. Sabe por quê? Porque Deus não queria Saul, Deus queria Davi. Deus está querendo você, meu irmão. Não é outra pessoa que vai derrubar o seu gigante, é você que vai derrubar esse gigante. Não é o pastor que vai derrubar esse gigante, é você que vai derrubar. Deus te levantou para destruir as obras do inimigo na sua vida. Talvez Satanás tenha agido na sua vida porque você não tem se colocado na posição que Deus quer. E Deus está falando com você nessa noite: se levanta, porque eu vou te usar para destruir tudo aquilo que Satanás tem contra a sua vida, contra a sua família. Se levanta. Davi tentou ser Saul, mas Deus não queria. Por isso, o que mataria Golias seria Davi mesmo, pela unção do Espírito Santo. Às vezes nós nos menosprezamos demais. Menosprezamos quem nós somos. Mas deixa eu te dar um exemplo. Quantos aqui já receberam uma carta? Carta? Amém? Eu ultimamente só recebo carta de cobrança, infelizmente. Jesus. Mas quando você recebe uma carta, imagina comigo, aquele envelope lindo, perfumado, né? Com aquele papel bom, você pensa logo que é algo bom, sim ou não? Se você recebesse um envelope todo amassado, todo sujo, você pensaria o quê? Que seria algo ruim. Sim ou não? Sim ou não? Mas preste bem atenção. Se esse envelope sujo, todo amassado, dentro dele tivesse um cheque de R$1 milhão, um monte de gente recebeu aí, né? Preste bem atenção no que eu vou te dizer. O importante não é o envelope, o importante é o que está dentro do envelope. Acho que você não entendeu, irmão. Você está muito quieto. O importante não é o envelope, o importante é o que está dentro do envelope. O importante é o que está dentro de você. Sabe o que vai fazer a diferença em Vila Velha? É o que está dentro de você. Sabe o que vai fazer diferença no seu trabalho? O que está dentro de você. Sabe o que vai fazer diferença na sua família? O que está dentro de você.
Davi fazia diferença não pelo que ele era, mas pelo que tinha dentro dele. O Espírito Santo de Deus estava sobre Davi. Agora o Espírito Santo de Deus está dentro de você. Dentro de você. Você se menospreza demais, meu irmão. Quantos aqui querem derrubar o gigante? Amém? Já estou terminando. 4. Declare a sua vitória em nome de Jesus. Nós lemos o texto aqui, 1 Samuel 17:45. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E aí ele diz ainda: hoje mesmo, diga, hoje mesmo, darei aos cadáveres do exército filisteu, as aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Deixa eu te falar uma coisa, Golias já tinha morrido? Sim ou não? Golias já tinha caído? Sim ou não? Davi já tinha arrancado a cabeça de Golias? Sim ou não? Mas ele falou, ele declarou aquilo que ele queria no mundo espiritual. Meu irmão, Gênesis capítulo 1 diz: disse Deus, haja luz e houve. Disse Deus, haja animais e houveram. Deus nunca viu para dizer, Deus sempre disse para ver. Quer ver um milagre na sua vida? Começa a falar aquilo que você não está vendo no mundo físico, mas que você está vendo no mundo espiritual. Eu estou desempregado? Pai, muito obrigado, porque eu já declaro uma porta de emprego na minha vida. As minhas contas, eu não vou ter dinheiro. Pai, muito obrigado, porque o Senhor já levantou recurso para pagar as minhas contas. Pai, muito obrigado, porque eu já passei naquele concurso. Pai, muito obrigado, porque o Senhor já restituiu a minha família. Eu já estou vendo toda a minha família aqui. Meu irmão, declara aquilo que você quer ver no mundo físico. Mas você vê as coisas no mundo físico e fala assim: é verdade, eu acho que Deus não quer não. Deus quer. Ele quer que você abra o seu bocão também, meu irmão, e comece a falar: Pai, muito obrigado, muito obrigado. E começa a chegar na sua casa e falar: Satanás, pega todo o teu lixo e some daqui. Espírito de miséria, espírito de confusão, de violência, eu não aceito mais aqui na minha casa. Abra a sua boca, meu irmão, começa a declarar aquilo que você quer. E olha o que vai acontecer. As coisas que você falar vão acontecer. Olha o que diz em Marcos capítulo 11, versículo 22 e 24. E eu já vou terminar. Ministério de louvor, por gentileza. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro. Olha o que Jesus está falando, irmão. Eu, Jesus Cristo, estou te assegurando que se alguém disser a este monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Jesus está te assegurando que se você disser ao seu monte, ao seu problema, ao seu gigante, olha o que Davi diz: e crer no seu coração, não duvida no seu coração, crer, vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. A Bíblia diz em Marcos capítulo 5 que existia uma mulher com fluxo de sangue durante 12 anos. 12 anos aquela mulher com fluxo de sangue ininterrupto.
gastou tudo aquilo que tinha, mas um dia ela ouviu falar de Jesus, ouviu falar que Jesus estava na cidade, estava passando na cidade, e ela disse, olha o que ela disse: se eu tão somente tocar no manto dele, eu serei curada. Ela disse, ela não viu, ela disse primeiro. Sabe o que aconteceu? Aquela mulher que não poderia sair, pois senão seria apedrejada, saiu de casa, colocou uma roupa, se disfarçou, foi até a multidão, começou a enfrentar toda aquela multidão, mesmo debilitada, chegou até Jesus, tocou na orla do manto de Jesus e foi curada. Jesus para e diz: alguém me tocou. Ela não só foi curada na sua enfermidade, mas a identidade dela também foi curada. Aquela mulher que era desprezada durante 12 anos, ela passou a ser uma mulher como qualquer outra daquela época. Davi disse: você pode vir contra mim com dardos e lanças, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Ele falou para dizer: meu irmão, você quer vencer esse gigante nessa noite? Você vai declarar nessa noite aquilo que você quer no mundo físico. Você vai declarar a sua vitória sobre esse gigante. E essa noite Deus vai fazer o sobrenatural na sua vida. Deus vai fazer o sobrenatural na sua casa. Eu estava ministrando em uma igreja. Uma mulher chegou até aquela igreja mancando, porque ela tinha um desvio na bacia. Quando eu chamei à frente os enfermos para orar, eu comecei a orar por aquela mulher. Pedi que uma das irmãs colocasse a mão na cintura dela e comecei a declarar em nome de Jesus: ajusta, ajusta em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ajusta. Aquela mulher começou a chorar, começou a tremer. A irmã que estava segurando ela também começou a tremer. E aí as duas começaram a sentir que a coluna dela estava se ajustando. E aí de repente elas começaram a glorificar a Deus. Aquela mulher começou a pular porque ela tinha sido curada naquele lugar. Hoje você vai dizer e você vai ver. Se coloque de pé no seu lugar.